Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus. Como o pastor falou, eu já estou aqui há tanto tempo e tão familiarizada com o local que eu já estou me sentindo quase uma cidadã local, quase uma cidadã do lugar. Tenho sido muito bem tratada aqui, é a minha primeira vez na Bahia. Eu sou maranhense, morei durante muitos anos no Rio, retornei ao Maranhão agora no início do ano, e a minha primeira vez aqui nesse estado maravilhoso de vocês. Tenho sido muito bem tratada, muito bem cuidada e estou quase me sentindo realmente uma cidadã do lugar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pastor, eu não lhe perguntei quanto tempo eu tenho. Meia-noite, tá bom? Tá ok. Pode desligar, por favor. Obrigada. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse tema que já tem sido falado tantas vezes aqui. Vamos ler a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 13. Romanos 15, de 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia. Como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: Alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: Louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Senhor Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que nós aprendamos somente aquilo que o Senhor quer nos dizer. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita, de acordo com alguns estudiosos, quando ele estava em Corinto, já na terceira viagem missionária, por volta do ano 57 do primeiro século. Alguns anos antes, os judeus tinham sido expulsos de Roma. O imperador Cláudio tinha expulsado os judeus por volta de 49, 50 da cidade de Roma, tanto judeus cristãos, judeus no sentido de que eram o povo de Israel, quanto judeus de religião, os judeus que praticavam o judaísmo mesmo. Então, os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, e algum tempo depois eles retornaram. Em Atos 18, Lucas cita, por exemplo, que eles encontraram Áquila e Priscila, que tinham vindo de Roma, justamente nesse período que os judeus haviam sido expulsos da cidade. Enquanto os judeus estavam fora, enquanto os judeus não estavam em Roma, o evangelho cresceu e muitos gentios foram se convertendo. Quando eles voltaram, já havia mais gentios convertidos, e aí se junta esse povo nessa igreja, judeus e gentios convertidos ao cristianismo juntos naquele local. Só que aquelas pessoas, elas tinham um entendimento errado do evangelho. Elas ainda não tinham entendido direito o que de fato era o evangelho. E por isso elas estavam em conflito. Judeus e gentios não estavam vivendo a unidade da fé naquela comunidade local. Os judeus achavam que precisava guardar a lei judaica. Os gentios achavam que os judeus eram ultrapassados e que não se precisava fazer aquilo. E eles não entravam num acordo comum porque o entendimento do evangelho eles
não estava correto. Paulo ainda não tinha ido a Roma, não foi ele que fundou a igreja de Roma, mas ele certamente conhecia os irmãos de lá, e como ministro do evangelho, ele tinha autoridade para corrigir erros teológicos, erros de coisas que não condiziam com o evangelho. Então Paulo escreve essa carta para os romanos, para aquela igreja de Roma, a fim de corrigir esses erros. Tanto é que muitos estudiosos, muitos acadêmicos cristãos consideram a Carta aos Romanos como o maior tratado teológico do Novo Testamento, da Bíblia inteira, na verdade, porque Paulo fala sobre assuntos muito profundos e que são a essência da fé cristã nessa carta. Paulo escreve essa carta para corrigir aqueles erros que os cristãos tinham a respeito do Evangelho, para falar sobre o Evangelho puro e simples, o Evangelho de verdade, com o intuito também de unir aqueles cristãos, judeus e gentios, que não estavam tendo unidade na fé, mas também para preparar, né, um espaçozinho, porque ele queria ir para a Espanha, ele queria fazer uma viagem missionária para a Espanha, e ele queria ter Roma como uma base, um local que pudesse apoiar ele, e dali ele ir para a Espanha, para a sua viagem missionária. Então, Paulo escreve essa carta com esses objetivos, principalmente com esses 3 objetivos. E ele fala sobre justificação pela fé, ele fala sobre unidade dos irmãos, ele fala sobre santificação, sobre vida cristã prática. É interessante notar que essa carta, como todas as outras cartas de Paulo, ela tem 2 partes. Paulo sempre escreveu assim. Na primeira parte, ele faz um compêndio teológico, ele fala de doutrinas, ele fala das bases da fé cristã. E na segunda parte, ele fala sobre vida cristã prática. Como viver aquilo que ele havia ensinado anteriormente. Por quê? Porque não adianta você saber a verdade, saber a Escritura e não pôr em prática a Escritura. Você faz uma coisa porque você é alguém, você age como cristão porque você é cristão. Então você aprende a teoria e você aprende a prática também. Quando nós vemos Paulo falando sobre unidade na Carta aos Romanos, ele enfatiza que tanto judeus quanto cristãos, eles foram chamados por Deus, eles receberam uma promessa que foi feita muito tempo atrás, e que essa promessa não era apenas para os judeus, mas também para os cristãos. O versículo 13, que é o versículo que é a divisa do tema do aniversário, é uma oração, é um desejo que Paulo tem. E ele expressa esse desejo logo depois de de fazer várias citações do Antigo Testamento sobre a entrada dos gentios, não era essa palavra que eu queria usar, mas enfim, sobre como os gentios, eles também faziam parte da promessa, eles também estavam inseridos dentro da aliança, dentro da promessa que Deus havia feito para o povo de Israel, para os judeus. Então, eles não podiam viver separados uns dos outros. Judeus e gentios precisavam estar em unidade naquela igreja, porque ambos estavam sob a promessa, sob a aliança que o Senhor havia feito com o seu povo. No versículo 12, Paulo cita um versículo de Isaías, que ele modifica um pouquinho só, mas que diz assim: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Paulo está deixando claro aqui que os gentios também estavam dentro da aliança. E que aquele que era a raiz de Jessé, Jesus, no caso, que viria depois, ele era a esperança dos gentios. Os gentios esperariam nele, os gentios colocariam a sua esperança na raiz de Jessé, no Redentor que foi prometido, no Messias que havia de vir.
E aí ele completa isso dizendo: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Esse Deus em quem os gentios esperarão, assim como os judeus esperaram, esse Deus vai enchê-los, todos eles, gentios e judeus, unidos, de esperança, de alegria e de paz na fé que eles têm. A esperança no Antigo Testamento, a esperança que é relatada no Antigo Testamento, tem um sentido de esperar com paciência, esperar com convicção, esperar com expectativa. A esperança no Antigo Testamento geralmente estava ligada à expectativa messiânica. O povo esperava o Messias que havia de vir, o Cristo, o ungido do Senhor que viria. E essa esperança, ela estava fundamentada em Deus, na palavra de Deus, na aliança que Deus havia feito com o seu povo. Os judeus esperavam o Messias com confiança, com certeza, porque Deus havia prometido esse Messias. Então eles tinham convicção de que esse Messias viria, porque era uma promessa feita pelo Senhor, a palavra do Senhor que ele colocou como a certeza disso. Então, a expectativa dos judeus no Antigo Testamento a respeito da esperança era uma expectativa messiânica. No Novo Testamento, a expectativa messiânica já foi contemplada, Jesus já veio, e as muitas vezes que a palavra esperança aparece no Novo Testamento, ela está ligada à expectativa escatológica, a segunda volta de Jesus. Essa promessa que foi feita de que Jesus voltaria para resgatar o seu povo. Só em Romanos há 13 ocorrências da palavra esperança, que eu contei. 13 vezes Paulo fala sobre esperança no livro de Romanos. E essa esperança de que ele fala está ligada à expectativa da volta de Jesus. A obra de Jesus na vida das pessoas e a volta de Cristo para buscar o seu povo. A esperança de que a Bíblia fala não é essa esperança que as pessoas têm como se fosse um desejo. Eu espero que isso dê certo, ou seja, eu desejo que isso dê certo. A esperança do povo de Deus é uma esperança firme, é uma certeza, porque está fundamentada naquilo que Deus disse na sua palavra, na aliança que ele fez com o seu povo. É essa esperança que nos mantém diante das dificuldades da vida. E hoje nós vamos aprender 5 verdades sobre esperança. Essa esperança que os judeus tinham, essa esperança que os gentios têm e essa esperança que une judeus e gentios em um só povo. A primeira verdade sobre esperança que nós devemos guardar no coração é que Deus é a fonte da esperança. Deus é o fundamento da nossa esperança. Em vários versículos, em várias partes da Bíblia, as pessoas chamam o Deus de sua esperança. A minha esperança está em Deus, ou o Senhor é a minha esperança. Ainda há pouco nós lemos o Salmo 30, alguns versículos do Salmo 30, em que o salmista dizia que punha a sua esperança em Deus, que Deus era a sua esperança. No Salmo 39, 7, o salmista diz o seguinte: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Nesse salmo, o salmista está falando sobre a brevidade da vida. Ele fala sobre como a vida é curta e como a vida é cheia de vaidade, como a vida passa tão rápido. E aí no versículo 7, ele faz essa pergunta, uma pergunta retórica, uma pergunta para si mesmo, dele para ele mesmo. Ele diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Por mais que a vida seja difícil, por mais que a vida seja curta e seja corrida, e como Salomão diz, por mais que a vida seja uma corrida atrás de vaidades, a nossa esperança é o Senhor. Nós temos esperança no Senhor. Mesmo que os dias sejam corriqueiros e repetitivos e comuns, a nossa esperança é o Senhor.
E quando essa vida cheia de vaidades e curta terminar, o Senhor continuará sendo a nossa esperança. Nós nos encontraremos com Ele. No Salmo 71, 5, o salmista diz assim: pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Eu amo esse versículo e eu tenho uma certa inveja dele. Porque o Senhor passou a ser a minha esperança só depois de adulta. Ele não foi a minha esperança na minha mocidade. Mas eu sei que muitos de vocês podem dizer que o Senhor tem sido a esperança de vocês desde a mocidade. E olha quão abençoados vocês são por terem tido o Senhor como a sua fonte de esperança desde que vocês eram crianças. E vocês, crianças e adolescentes que estão aqui, vocês são abençoados, porque vocês podem dizer como o salmista: o Senhor Deus é a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. O salmista nesse salmo, ele já está numa idade avançada, numa idade, ele já está um idoso. E ele fala sobre essa questão de como Deus tem livrado ele. Ele pede que Deus o livre de muitas coisas, mas ele reafirma a sua esperança no Senhor. Ainda que as dificuldades apareçam, que ele seja perseguido, que ele esteja em apuros, o Senhor é a esperança dele desde que ele era criança. E ele não abandonou essa esperança, assim como o Senhor não o abandonou. No livro de Jeremias, no capítulo 14 e no capítulo 17, o Senhor é chamado de a esperança de Israel. Jeremias dá esse título para o Senhor. O Senhor é a esperança de Israel, é em quem Israel espera. Ele diz assim: ó esperança de Israel e redentor do teu povo no tempo da angústia. Por que serias como estrangeiro na terra e como viajante que fica uma só noite? E aí no versículo 7 de Jeremias 17, que nós conhecemos tão bem os versículos anteriores, Jeremias fala que maldito é o homem que confia no outro homem, ou que confia no seu próprio braço, mas que não confia no Senhor. E aí no versículo 7 ele diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. As pessoas no mundo costumam confiar, costumam esperar nos políticos, As pessoas esperam que os políticos façam coisas boas e que resolvam os problemas. Elas depositam a sua confiança na ação dos políticos que estão no poder. Elas esperam nos políticos. Outras pessoas depositam sua esperança no trabalho, na obra da sua mão, naquilo que elas podem fazer. Há pessoas que põem sua esperança nos seus diplomas, nos seus muitos estudos, e elas acham que aquilo é que vai ajudá-las a ficar bem no futuro, é aquilo que vai dar o que elas precisam. Algumas pessoas depositam sua esperança nos filhos. Os filhos é quem vão sustentá-los na velhice. Outros depositam sua esperança nos pais, no esposo, na esposa. Mas Jeremias diz que bendito é aquele homem que deposita sua esperança no Senhor. Pessoas falham, pessoas não podem nos dar aquilo que a nossa alma anseia mais profundamente. Nós confiamos sim nas pessoas, nós somos irmãos, nós precisamos confiar uns nos outros. Mas a nossa esperança, em última instância, deve estar no Senhor, que não falha nunca e que sempre cumpre a sua promessa. As pessoas nos decepcionarão, nós decepcionaremos as pessoas, nós falharemos com as pessoas falharão conosco. Deus jamais falhará com qualquer um de nós. E é por isso que nós precisamos colocar a nossa esperança nele, não nas pessoas, não nos políticos, não no trabalho, não no serviço, não nos pais, não nos filhos, não em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Toda vez que colocarmos nossa esperança em qualquer outro lugar que não seja o Senhor, nós ficaremos desapontados, nós ficaremos decepcionados, mas nunca nos desapontaremos, nunca nos decepcionaremos
se o Senhor for a nossa esperança. 1 Pedro 1, de 3 a 5, fala que... Deixa eu ver só o versículozinho que fala da esperança. Vou ler os 3 versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Cristo nos regenerou para uma viva esperança. A verdadeira esperança, ela é obra do novo nascimento. Para que nós tenhamos a esperança, que é a esperança no Senhor, a esperança verdadeira, o homem precisa nascer de novo. Porque o homem que não nasceu de novo, ele vai colocar sua esperança em qualquer outro lugar. A verdadeira esperança, essa esperança que nos sustenta no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dificuldade, é a esperança que somente aquele que nasceu de novo tem. E essa é a segunda verdade que nós precisamos aprender. A primeira verdade que nós aprendemos é que Deus é a fonte da esperança. Ele deve ser a pessoa em quem a nossa esperança está alicerçada. A segunda verdade é que a verdadeira esperança é fruto do novo nascimento. Aquele que não nasceu de novo jamais experimentará a esperança que só Cristo nos dá. A esperança para o qual nós fomos regenerados. E aí Pedro continua dizendo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Cristo nos regenerou para uma esperança viva, não uma esperança morta, uma esperança viva, uma esperança em ação, uma esperança que age, uma esperança que transforma. E somente aqueles que nasceram de novo têm essa esperança. As pessoas que não conhecem Jesus, elas vão ser levadas pelas ondas do mar da vida. Nós que temos Cristo, nós que depositamos a nossa esperança em Jesus, estamos firmes, estamos ancorados nele e não seremos levados, nós permaneceremos firmes. A terceira verdade que nós aprendemos sobre esperança é que a tribulação produz esperança. Não gostamos de falar sobre isso, ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Eu acho horrível. Mas sofro como todo mundo sofre, como todos nós sofremos. Mas a Bíblia promete que a esperança, que a tribulação, o sofrimento, a provação, ele vai resultar em esperança. Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, Paulo diz assim, no versículo 2, ele fala que nós nos gloriamos em Cristo, nos gloriamos no poder de Cristo. E aí, a partir do versículo 3, ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A esperança lá na ponta é fruto da tribulação na outra ponta. Nós passamos por sofrimentos, nós passamos por dificuldades. Essas dificuldades nos ajudam a perseverar, a nos manter firmes no Senhor, a continuar lutando, a continuar confiando. Essa perseverança nos dá experiência, nos deixa mais experimentados no sofrimento. É fato que quanto mais nós passamos por tribulações, mais nós aprendemos a sobreviver a essas tribulações, a permanecer fiéis ao Senhor nessas tribulações. Então, a perseverança, ela vai produzindo experiência em nós. E essa experiência produz esperança no final. A esperança que nós temos é fruto de tribulações que nós passamos. Mas nós precisamos aprender com essas tribulações. Há pessoas que passam pelo sofrimento e não tiram absolutamente nada dele. Elas blasfemam contra o Senhor, elas murmuram contra o Senhor. E no final elas não aprendem nada. A nossa esperança, a nossa tribulação, ela só vai produzir esperança se nós
perseverarmos durante a tribulação. Se nós nos mantivermos perseverantes, no final, essa tribulação vai resultar em esperança, que vai nos manter firmes diante de outras tribulações e outras aflições que virão. A vida do crente é isso. Nós sofremos, nós temos uma alegria que não pode ser medida e que não pode ser roubada de nós. Mas isso não significa que nós não passaremos por dificuldades, que não passaremos por tribulações, que não passaremos por sofrimento. Jesus já nos advertiu disso. Ele nos disse isso. Mas qual é a nossa atitude diante do sofrimento? Como é que nós vamos enfrentar o sofrimento? Nós vamos ao Senhor em oração ou nós vamos diante do Senhor com murmuração? Nós vamos chorar aos pés dele ou nós vamos murmurar dele? Nós vamos falar com o Senhor ou nós vamos falar do Senhor para outras pessoas? A tribulação produz esperança à medida que nós perseveramos na tribulação. Se nós perseverarmos, o resultado será mais esperança produzida em nós, que vai sustentar o nosso coração diante de outras circunstâncias da vida. Já falamos 3 verdades para guardar no coração sobre esperança. A primeira é que Deus é a fonte de esperança. Nossa esperança precisa estar ancorada no Senhor. A segunda é que a verdadeira esperança é fruto do novo nascimento. Aqueles que não nasceram de novo não têm a esperança que nós temos. Nós, regenerados, que fomos transformados pelo Senhor, temos essa esperança viva. E se você ainda não tomou a sua decisão junto a Cristo e quer experimentar essa esperança, este é o momento. Faça isso quanto antes. E a terceira verdade é que a tribulação produz esperança. À medida que perseveramos na tribulação, mais esperança vai sendo gerada em nós e mais nós confiamos no Senhor. A quarta verdade é que a esperança sustenta a alma. No capítulo 6 do livro de Hebreus, do versículo 17 até o versículo 20, diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos seus herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confiou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem era, ele escreve para um povo que está disperso e que, por estar sendo perseguido, está sendo tentado a voltar para o judaísmo, está sendo tentado a voltar às práticas judaicas. E o escritor de Hebreus escreve essa carta para encorajar esses irmãos a permanecerem na fé, a perseverarem na fé. Então ele faz todo um tratado a respeito da pessoa de Jesus. O livro de Hebreus é profundamente cristológico, ele fala bastante sobre as promessas de Jesus, sobre Jesus desde o Antigo Testamento, como aquelas... Nossa, as palavras foram embora. Aquelas cerimônias apontavam para Jesus, as cerimônias do Antigo Testamento, como elas apontavam para Jesus, como Jesus cumpriu todas as promessas que Deus havia feito a respeito dele, como Jesus cumpriu todas aquelas cerimônias que eram sombra daquilo que viria. E aí o escritor de Hebreus fala que Jesus é maior que anjos, é maior que os sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que Deus prometeu, e somente nele a nossa esperança deve estar firmada.
E aí o escritor fala que nós precisamos tomar posse da esperança que nos foi proposta. Essa palavra tomar posse foi muito deturpada, né, nos círculos cristãos por aí, né? E a gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas o fato é que o escritor de Hebreus disse que nós já temos essa esperança e nós precisamos viver de forma que testifique que nós temos essa esperança. Essa esperança que é Jesus, ela já veio. Nós já temos essa esperança. Então, vivamos de tal maneira que testifique que nós temos essa esperança. E ele termina dizendo, essa perícope, esse trecho, que essa esperança é a âncora da alma, segura e firme. Para que serve uma âncora? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Para que serve uma âncora? Para segurar, para manter firme, para dar estabilidade. A esperança é essa âncora da nossa alma. Ela que mantém a nossa alma firme durante as tempestades do mar da vida. Ela que nos dá alento. Ela que nos mantém fiéis ao Senhor. Porque nós sabemos em quem nós esperamos e o que nós esperamos. Nós esperamos em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. E nós esperamos aquilo que Ele nos prometeu. E Ele não mente. Ele vai nos dar aquilo que Ele nos prometeu. A nossa esperança está firme. Porque foi Deus quem nos fez as promessas. A esperança sustenta a alma. Eu não sei quantos de vocês já passaram por momentos em que parece que a vida não tinha mais nenhum valor. Eu costumo falar sobre esses momentos como um desbotamento da vida. Parece que tudo desbota, sabe? E ficam aquelas coresinhas bem opacas, quase uma escala de cinza, de preto e branco. Talvez vocês já tenham passado por isso. E talvez vocês tenham ficado quase sem esperança. Mas eu sei que se vocês têm Cristo, foi justamente essa esperança que trouxe um pouco de cor para essa vida desbotada, para esse momento de desbotamento da vida. Eu já quase perdi essa esperança. Mas é muito interessante como, se Deus é a fonte da nossa esperança e é nele que nós esperamos, Ele não nos deixa perder a esperança. Ainda que nós estejamos lá no fundo do poço, com uma camada de lama quase ultrapassando a gente, com um restinho só de esperança. O Senhor ainda usa esse restinho de esperança para dar luz para a nossa alma que está passando no momento escuro. É essa esperança que nós temos, irmãos, que nos sustenta diante das dificuldades da vida. É essa esperança que sustenta a nossa alma quando o mundo quer levar o nosso barquinho para lá e para cá. É a esperança no Senhor. A esperança que é o Senhor que nos dá ânimo para andar um pouquinho mais. Às vezes a gente nem anda, às vezes a gente vai se arrastando, mas a gente vai, porque a gente tem essa esperança que é o Senhor. A última verdade que nós vamos aprender hoje sobre a esperança é que a nossa esperança é coletiva e é fundamentada em Cristo. Em Colossenses 1:27, Paulo fala sobre o seu ministério, e aí ele fala que havia um mistério que há muito tempo foi falado por Deus, foi prometido por Deus, mas que em algum momento Deus revelou esse mistério. E Ele revelou às pessoas por meio do próprio Paulo, que é pregador do Evangelho.
Ele diz assim no versículo 27: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa esperança precisa ser uma esperança coletiva. Nós sempre falamos em salvação em termos de individualidade, né? Nós costumamos dizer que salvação é individual, que cada um deve prestar contas de si mesmo para Deus. E é verdade. Há verdade nisso, é verdade. Eu não posso escolher seguir Jesus pelos meus familiares. Se eu pudesse, eles já estariam todos seguindo Cristo. Eu preciso tomar essa decisão por mim mesma. Mas Deus, Ele chamou um povo. Ele não chamou uma pessoa. Ele chamou várias pessoas que constituem um povo. O plano de Deus, desde o princípio, foi reunir pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias, para que fosse um povo seu. Quando ele fez a promessa a Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não todas as famílias de Israel, todas as famílias da terra. Nós somos chamados de povo escolhido de Deus, de nação santa. Isso indica coletividade. A salvação pode até ser e é de fato individual, mas a vida cristã é uma vida coletiva, é uma vida de unidade. Paulo escreve para os romanos para lembrá-los de que os gentios foram inseridos na aliança, de que a promessa não era apenas para Israel, era para os gentios também. Os gentios esperariam em Cristo, na raiz de Jessé. Nele os gentios depositariam sua esperança. Nós somos esses gentios. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Nós somos o povo a quem Deus prometeu que estaria dentro do seu próprio povo por causa da sua aliança. A nossa esperança é uma esperança coletiva e precisa ser vivida na coletividade. Quantas vezes você já esteve cansado, desanimado com a vida, com a igreja, com as dificuldades, e um irmão lhe deu uma palavra de encorajamento e a sua esperança foi reacendida? É como se fosse uma brasa que estivesse se apagando. E aí o irmão foi lá e deu um sopro e a sua esperança se reacendeu. Nós precisamos uns dos outros para que a nossa esperança continue viva, continue acesa. Nós não conseguimos manter a esperança se não estivermos unidos, um só povo, sendo abundante na esperança. Nós precisamos uns dos outros. Nós deixamos que tantas coisas bobas interfiram na nossa unidade como igreja. Nós deixamos com que o nosso orgulho fale mais alto, com que a nossa vaidade fale mais alto. Nós temos medo, vergonha de pedir perdão, nosso coração se endurece para perdoar. Mas nós somos um povo que precisa ser abundante na esperança, e povo é coletivo, é vida em coletividade, em comunidade. A nossa esperança só se mantém viva se ela for vivida em comunidade, se ela for vivida na coletividade. Precisamos ajudar uns aos outros a fortalecer essa esperança. Eu me lembro de uma vez em que eu estava profundamente depressiva, triste com a vida. A vida estava terminando de desbotar já. E com muita dificuldade, uma irmã me levou para a igreja. Ela conseguiu me tirar de casa e me levar para a igreja. Eu fui com ela para a igreja naquela quarta-feira. Era um culto de oração. E naquele culto de oração foi cantado um louvor.
aquele louvor foi como um bálsamo para minha alma. Eu não consigo explicar para vocês como eu fui para a igreja e como eu voltei da igreja. Porque eram duas pessoas completamente diferentes. Eu que estava quase sem esperança, tive a esperança reavivada porque alguém conseguiu me tirar de casa para me levar para a igreja. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, para que a nossa esperança não se apague, para que a nossa esperança não seja roubada, para que a nossa esperança não seja levada pelos ventos da vida. Nós precisamos ser um só povo, nós precisamos uns dos outros. Precisamos reacender a esperança dos outros também. Precisamos olhar para os outros. Às vezes nós estamos tão envolvidos em manter a nossa própria esperança que nós não conseguimos observar que alguém do nosso lado está quase sem esperança também. Está desanimado, está triste, está sendo arrastado. Nós nos envolvemos tanto com os nossos problemas que não conseguimos olhar para o outro lado para reavivar a esperança dos outros. O Senhor é o Deus da esperança. E a minha oração é que Ele continue enchendo vocês e continue enchendo a mim também de esperança. E se você anda com a vida meio desbotada, sem esperança, eu quero lembrar que Jesus nos regenerou para uma viva esperança. Uma esperança viva que produz frutos, que continua mesmo quando a vida parece parar, que permanece mesmo quando a vida nos dá vários limões e nós não conseguimos fazer nenhuma limonada. É essa esperança que nos sustenta e é essa esperança que nós devemos compartilhar uns com os outros e com aqueles que não conhecem Jesus também. Que o Deus da esperança nos encha de esperança e nos faça abundar em esperança por meio do seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor pregada. Vamos orar.